Olá, ouvintes, espectadores da Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje estamos no ar com a edição mensal do MDM, o programa que é produzido em parceria aqui com a Rádio Uninter e com a Escola Superior de Línguas da Uninter. Essa é a nossa segunda edição presencial, sendo também a primeira vez em que temos uma das professoras titulares aqui da escola. E, infelizmente, também a última participação no MDM de uma das nossas professoras. Então, já vou apresentá-las a vocês. Temos aqui com muita honra, com muito carinho, a professora Fabielle Cruz e também a professora Edna Marta. Sejam bem-vindas, professoras. Edna Marta? Quem é Edna Marta? Edna Marta, Edna Marta, abre aspas, Teca, fecha aspas. Seja bem-vinda, Teca. Muito obrigada, gente. Muito bacana estar aqui no estúdio. Eu nunca tinha vindo aqui a primeira vez, é bem legal. E você vai ver como o papo flui bem diferente, melhor também. Né? Melhor, né? Um sofá da Hebe, que é do meu tempo, né? Eu tô aqui encarnando a Hebe hoje, pessoal. Mas, então, como eu falei, é a primeira participação da Teca aqui conosco e já adiantei também que é a última participação da Fábio aqui no nosso programa. Eu vou então passar a palavra para ela explicar para vocês do que ela brigou comigo, gente. Ai, né? Ela disse que não quer mais trabalhar comigo. Tá tão brava que ela vai embora de país, A inclusive. situação está insustentável. Mas é verdade, Arthur. Eu passei no meu doutorado, né? E meu doutorado é no Canadá. Então, eu vou realmente deixar, né, a Escola Superior de Línguas, deixando a Uninter com dor no coração e com saudades já de todas as coisas, principalmente do MGM, porque era uma das coisas que eu mais gostava de fazer. A gente gosta muito mesmo. A gente se diverte demais fazendo o programa, né? Então, realmente, mas é significativo, né? Por isso que a gente fez presencial, para assim, ser honroso essa despedida. E a nossa parceria, né? Batman e Robin aqui também. Batman e Robin, isso mesmo. Eu sou Batman, tá? Tudo bem, eu sou mais nova, tá certo? Então... Mas então, Fábio, é isso. Essa última participação, a gente fica triste por causa disso, mas também feliz em saber que você vai seguir aí seu sonho. Vai para um lugar bem legal também. Gente, temos estadia garantida no Canadá, Exatamente. gente. A gente já está pensando a longo prazo, né, Teca? Claro. E como a gente comentou também, nada impede da Fábio vir como convidada. Como convidada special guest, exatamente. Exterior, Eu vou voltar, assim, fazer uns MGM, assim, tipo, contando festivais de música que eu fui no Canadá. Com certeza. Vamos cobrar, né, Teca? Vai ser muito legal, muito legal, com certeza. Com certeza. Mas vamos lá, então, já para anunciar do que a gente vai tratar. Vocês que já conferiram aí no título, na nossa divulgação, como pode ver também aqui ao fundo do que a gente vai falar hoje, que é sobre o livro e o filme Johnny Got His Gun e da música inspirada neles, One, do Metallica. Eu vou deixar para as professoras, então, explicarem um pouquinho sobre cada um deles e também já pedir para o Evandro colocar aqui na nossa tela os slides de apresentação dos temas. Com vocês, professoras. Eu acho que é legal começar explicando como é que veio esse tema. Deu esse caldo, né? Então, foi um dia, assim, eu gosto muito de trabalhar ouvindo música, né? E aí um dia eu coloquei na minha playlist aleatória lá e começou a tocar o One do Metallica. E aí, por alguma razão, eu já tinha ido no show do Metallica no ano passado, que teve aqui, né, em Curitiba. E conheço de muito tempo e tudo, mas por alguma razão a música me chamou a atenção naquele momento. E falei, gente, né, realmente faz todo sentido a letra da música. E comecei a conversar com a Teca sobre isso. E aí eu comecei a descrever as coisas e a Teca me mandou uma mensagem dizendo: nossa, isso parece tanto com um filme que eu assisti. Não é à toa, né? Não é à toa. E acredite se quiser, pessoal, assistir esse filme no cinema ainda. O filme é de 71, né? Ele demorou 10 anos para ser lançado no Brasil, né? E eu assisti no cinema. E a Fábio começou a contar. Eu falei, gente, mas é muito igual esse filme. Aí começamos a pesquisar na internet, descobrimos que o Metallica comprou, inclusive, os direitos autorais do filme para poder usar no videoclipe. Para não ter que ficar pagando royalties, porque eles decidiram realmente usar, né? E ficar ali com o filme todo, com as cenas, né? Durante o videoclipe da música. A forma até como eu conheci o filme foi assistindo ao videoclipe do Metallica. Daí eu vi aquelas cenas, né? E é algo bem diferente a gente ver, né? O tipo da gravação em preto e branco, aquelas imagens carregadas, até mesmo, né, de época, vamos falar assim. Para um videoclipe que é de 88, né, que é o ano da música. Eu fui procurar e realmente descobri que era baseado num filme. Isso há bastante tempo já. E daí o filme eu vi uns anos depois e agora revi para a ocasião do programa. E dizem também, né, pelo menos o Lars Ulrich, que é um dos compositores da letra, que ele não conhecia o filme
antes de compor a letra. Surgiu meio que... Eu ia fazer exatamente esse comentário. Segundo o Lars, não é proposital. E aí o Metallica, quando fez o vídeo, tanto é que existem 3 versões de videoclipe dessa música, né? O mais extenso, que é o que tem os 7 minutos da música, é com trechos do filme, mas originalmente não era. Né? Então, segundo o Lars, surgiu aí depois que ele ficou sabendo do filme. Isso. E é muito bacana, uma coisa que é bem bacana dessa música Barra, é porque tudo originou com o livro do Dalton Trumbo, que é um roteirista, um romancista norte-americano, né? Então, no título no inglês é Johnny Got His Gun. No português, a tradução ficou como Johnny Vai à Guerra, né? Sim. E só para a gente contextualizar um pouquinho quem que é o autor, né? Então, ele além de ser romancista, ele também era roteirista de Hollywood, um roteirista de bastante sucesso, inclusive. Quem gosta de filmes mais clássicos, se lembrar do filme Spartacus com Kirk Douglas, o roteiro foi do Dalton, né? O filme Êxodos com Paul Newman também é de autoria do Dalton. Então, ele tem uma produção muito consistente no cenário cinematográfico. E, inclusive, o próprio filme, que foi feito em 1971, foi dirigido por ele. Foi o único filme que ele dirigiu na vida. E 5 anos depois ele faleceu, né? E o interessante é que ele fez o roteiro para o filme na década de 60. Ele fez o roteiro em 64. Para o Luis Buñuel, que é um cineasta espanhol, fazer o filme. E não sei por que, eu não descobri o motivo, mas aí acabou que o projeto não foi para frente, né? E aí, falando um pouquinho do livro, né? Então, esse livro ele foi um livro premiado, né? Como a gente pode ver ali no slide, né? Ele ganhou um prêmio por originalidade, então é um livro de 38, né? E foi inspirado numa história real, num artigo que o Trumbull leu sobre um soldado que voltou da Primeira Guerra Mundial, totalmente desfigurado, né? E ele pegou esse título, Johnny Got His Gun, porque era o slogan que as Forças Armadas norte-americanas usavam para convocar os jovens para a guerra. Get your gun, que eles usavam. Isso, exatamente. Então, então foi esse combo que aí o Dalton escreveu o livro. Na verdade, uma coisa bem interessante sobre o Dalton, ele foi muito perseguido em termos políticos, né? Porque ele era do Partido Comunista norte-americano. E houve um período nos Estados Unidos que houve a caça às bruxas, né, dos comunistas. Então, todo mundo denunciava todo mundo. Então, foi uma coisa bem pesada dentro dos Estados Unidos. E ele sofreu muito com essa perseguição também. Tanto que alguns roteiros ele até usou pseudônimo. Sim, ganhou prêmios. Exatamente. Para poder se preservar um pouco, né, dessa perseguição, né? Que mais, então, que eu posso falar do livro? Uma coisa bastante interessante é que, pelo que eu pesquisei do livro, a intenção do Trumbull não era fazer apologia, quer dizer, ele faz um pouco dos horrores da guerra, né? Mas ele trata muito também das questões do que é ser humano, né? E por que as pessoas fazem o que fazem na guerra. Então, é mais uma reflexão a esse respeito do que, de fato, ser panfletário contra a guerra, né? E, inclusive, o próprio filme, quando ele foi lançado em 1971, a gente tem que pensar muito no contexto histórico, né? Então, o que eram os Estados Unidos em 1971? A gente tinha a todo vapor aí a Guerra do Vietnã, que é uma grande ferida na história norte-americana. Eles foram derrotados na guerra, apesar de eles não admitirem muito isso, mas eles foram derrotados na guerra. E em 71 realmente era o auge, né, desse questionamento do porquê dessa guerra. Aliás, qualquer guerra, né, gente? Vamos combinar, para que guerra, né? Sim. Enfim. E na época o filme realmente causou um impacto muito grande, né? Tanto é que no Brasil, por exemplo, até a gente estava comentando aqui no backstage, por que ele foi lançado só 10 anos depois da sua produção? Porque em 71 aqui a gente estava vivendo os anos de chumbo da ditadura militar. O auge da repressão. O auge da repressão. Então, realmente era um filme que não era bem visto, porque ele questionava as relações de poder, ele questionava a questão... Tem uma coisa bem interessante no filme que a gente vai ver adiante, que fala questiona a democracia, do discurso de democracia. Então, coloca em xeque várias coisas que, na época, talvez fossem temas um tanto quanto sensíveis. Né? Uma coisa bem interessante até, que o livro ali sendo lançado ali à beira da Segunda Guerra Mundial,
Ele foi um sucesso durante esse período, né? Ali no final dos anos 30, início dos anos 40. E depois, quando há a quebra do Pacto Molotov, né? De não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, os Estados Unidos também entram na guerra. E o Trump, ele sendo membro do Partido Comunista dos Estados Unidos, ele tem que suspender as vendas dos livros, porque o Partido Comunista dos Estados Unidos, né, assim como a União Soviética e o próprio país, os Estados Unidos, passaram a apoiar a guerra, passaram a participar efetivamente da guerra, né, enviando soldados, tropas, enfim. Então, o livro ele passou por um bom tempo fora de catálogo por causa disso. O Trump ele teve que tirar de circulação o livro porque o país e o partido dele passaram a apoiar a guerra nesse período, e justamente por ter essa mensagem anti-guerra, essa mensagem humanista, teve que, peraí, agora esses ideais talvez não sejam tão interessantes pra gente, vamos deixar pra depois. Tá vendo o contrário, né? O que se esperava naquele momento. Sim. Você tinha que fazer a população acreditar e comprar a ideia de que uma guerra era necessária, né? E vai muito essa questão, né, de propagandear a guerra, Sim. né? De vender essa ideia de guerra. Exatamente. Se a gente pode passar para o próximo slide, então... Então, a gente vai falar um pouquinho do filme, né? Então, como eu disse, é um filme de 71, né? Ele ganhou o prêmio em Cannes pelo júri, o júri de Cannes daquele ano, né? Eu não coloquei o nome, o ano que foi o prêmio de Cannes, mas acho que foi no mesmo ano ou no seguinte, né? Então, os jurados do Festival de Cannes deram o prêmio de melhor filme, né? E também o próprio ator que interpreta o Joe, né, que é o personagem do filme / livro, ele ganhou um prêmio também por revelação daquele ano, o Timothy Bottoms, né? Tinha aquela categoria ainda. Isso, exatamente, né? Então, como eu disse, é um filme de 71, roteirizado e dirigido pelo próprio autor do livro, né? Eu não tenho conhecimento de ter acontecido isso com outro autor que tenha... Por exemplo, As Vantagens de Ser Invisível. As Vantagens de Ser Invisível. É verdade, é verdade. Steve Chbosky, isso mesmo. É verdade. Tem o William Peter Blatty, do Exorcista. Ele dirigiu a continuação, Exorcista 3. Esse eu não sabia, esse eu não sabia. Tem alguns casos, mas realmente raro. É raro, né? Porque ele transposição. escreveu o livro, ele fez o roteiro e dirigiu. O único filme que ele dirigiu na vida, né? Pode passar o próximo slide, por favor? Então, e a gente começa com o filme. Então, como o Arthur já tinha comentado, né? Tem umas partes que são mais escuras, outras mais coloridas, né? Então, primeiro, né? O personagem é Joe Bonham que fala? Bonham, né? E por que é Joe, né? Porque Joe equivale ao nosso Zé, né? No português, né? Então, pode ser qualquer um. José é um nome extremamente comum, né? Então, Joe, Zé, é um nome que pode ser qualquer jovem, né? Qualquer jovem que tenha ido para a guerra e tenha sofrido com os horrores da guerra, né? O contexto do filme é da Primeira Guerra Mundial, e uma coisa que é bem interessante, o filme ele tem cenas que são em preto e branco e cenas que são em cores, né? As cenas em preto e branco mostram todos os horrores da guerra e a situação desse personagem, né? Porque ele volta da guerra extremamente mutilado, ele volta cego, surdo, mudo, sem braços e sem pernas. Ou seja, como é que ele vai se comunicar com o mundo externo se ele não tem nenhum dos sentidos possíveis para essa comunicação? O único que ele tem é o tato, porque ele tem a cabeça e o tronco. Tanto é que no filme eles entendem que ele não tem mais raciocínio, né? Eles acham que ele, desse estado não tem como ele ter um pensamento lógico e claro, mas ele tem. E aí as cenas em preto e branco mostram exatamente a mente dele, porque ele não tem consciência do que aconteceu com ele. E à medida que o filme vai evoluindo, e isso, gente, é muito angustiante. Se vocês tiverem curiosidade de ver o filme, ele está disponível no YouTube, né, gratuitamente. É um filme... pesa demais, né? É um filme pesado. Então, não esperem que vai ter uma mensagem positiva no filme, porque não tem. É muito pesado. E aí você fica angustiada porque o personagem ele vai tomando consciência pouco a pouco da situação dele, né? E as pessoas não sabem o que fazer, porque ele tem um coração, o coração bate, e o que é que eles fazem? Isso é muito significativo. Ele não tem lugar para colocar esta pessoa no mundo. O que é que eles fazem? Eles escondem literalmente o Joe no depósito do hospital, né? Longe da vista de todas as pessoas.
E a única personagem que se compadece dele é essa enfermeira que está na imagem, né? Ela fica com dó dele e eu não lembro direito como é que foi o gatilho para esse contato. Mas ela começa a desenhar palavras no tórax dele, né? Então, é a época de Natal, ela escreve Merry Christmas, né? Com o dedo. E ela percebe que ele reage, ele começa a mexer a cabeça freneticamente. Isso chama a atenção dela, ela chama os superiores, e os superiores entendem que aquilo é um código Morse. Então, ele movimenta a cabeça com um código Morse, que hoje nem se utiliza mais, inclusive, né? E aí, por esse código Morse, ele pede, por favor, eu quero viajar, ser exposto, porque para que as pessoas saibam o que a guerra fez comigo. E ele fala, né, para as pessoas, se isso não for possível, por favor, me matem, porque eu não quero viver mais assim. Por que será, né, gente? Por que será, né? E aí vou dar um spoiler, gente, mas desculpa, eu tenho que falar disso, porque é um outro tema bastante sensível no filme também, que é a questão da eutanásia, que inclusive foi uma sugestão do próprio Luiz Buñuel para o roteiro original do Dalton, né? Ele falou, por que você não faz com que a enfermeira, né, tente fazer eutanásia? Porque ela se compadece daquela situação e ela tenta fazer eutanásia, mas na hora que ela tranca o tubinho de respiração, ela descobrem e ela é retirada e ele continua nessa situação ad eterno, né? Então o filme é bem angustiante nesse sentido. E aí as cenas coloridas é muito interessante porque algumas são flashback da vida dele anterior da guerra e outras são, digamos que certas alucinações. A gente não sabe se é alucinação ou se é sonho. Nem o próprio personagem consegue identificar. Ou se é até alucinação induzida por droga, né? Exatamente. Então ele não tem essa percepção se o que ele está pensando é sonho ou é alucinação. Podemos passar o próximo slide, então? Porque daí a gente vai ver alguns trechos do filme, tá? Né? Então, aqui vocês percebem que é uma cena bem escura e aí ele está lá no depósito, né? E é interessante porque esse trecho do filme, ele fala There is a game out there and the stakes are high. Então, existe um jogo lá fora e as apostas são muito altas. E eu quero que vocês observem aqui. And the guy who runs it, ou seja, o game, figures the averages all day long and all night long. Então, o cara que cuida disso fica cuidando das médias durante todo o dia e toda a noite, né? Once in a while, he lets you steal a pot. Então, de uma vez ou outra, ele deixa você roubar no jogo. But if you stay in the game long enough, you've got to lose. Mas se você ficar muito tempo no jogo, você acaba perdendo. And once you've lost, there is no way back. No way at all. Então, uma vez que você perca, não há retorno de forma alguma. E aí, na próxima imagem, a gente vai ver quem é esse guy que ele fala. Vamos para a próxima imagem, então. O guy nada mais é que Jesus Christ, que Jesus Cristo, tá? E aqui eu quero pedir uma licença às pessoas cristãs, isso aqui não é uma ofensa a Jesus Cristo em hipótese alguma, mas é uma forma de colocar esta divindade num local tão pesado e sofrido, que em tese seria o lugar que ele poderia acolher essas pessoas, né, em função do sofrimento. E o interessante aqui é que ele faz uma comparação da guerra como um jogo mesmo, que você está lá para perder ou para ganhar. E quando você perde, você tem muito a perder, que é a sua própria vida, né? Então, aqui é um diálogo bem interessante, porque faz uma referência bíblica, né? Então, o soldado, ele fala, Christ, I sure you could do a shot of whiskey. Cristo, eu tenho certeza que você conseguiria me dar um gole de uísque. Aí o Jesus, help yourself, sirva-se. Fica à vontade. How did you learn that? Como é que você aprendeu isso? I used to do that at weddings. Eu costumava fazer isso em casamentos, né? Aí o soldier pergunta para ele, hey, can you do card tricks too? Sure. Você pode fazer truque com cartas? Sim. Então, quer dizer, ele faz essa relação de que ele pode fazer coisas que para a maioria das pessoas não seria possível, né? E o interessante nesse trecho é que todas as pessoas estão mortas. Então, no final da cena,
esse soldado de óculos fala, eu sei que eu vou... eu não lembro exatamente como é a forma que ele morre, mas eu sei que vai ter uma explosão e eu não vou sair dessa. Então, todos eles sabem que morreram. Exceção de quem? Do Joe. Podemos ver o próximo slide, por favor? Porque daí eles estão numa estação de trem, então está chegando um trem que vai ser conduzido por Jesus, né? Porque é o trem das pessoas que vão morrer, né? E aí o soldado fala para Jesus, What is this guy doing here? He ain't got to get killed. Então, o que esse cara está fazendo aqui? Ele ainda não foi morto. Aí Jesus fala, Leave him alone, he's alright. Deixe-o em paz, ele está bem, está tudo bem com ele. Então, ele é o único que fica, né? Ele fica exatamente nesse limbo, né, entre vida e morte, né? Porque ele não está vivo, porque ele não vive plenamente, mas ele também não está morto, porque ele tem a consciência. Então, gente, isso é muito angustiante quando você vê no filme, sabe? E é legal essa perspectiva, eu não sei, assim, a impressão que eu tenho do filme é que essa perspectiva de Jesus como uma figura de acolhimento, de redenção, mas ao mesmo tempo do sofrimento, né? Exatamente. Que ele está ali no pior momento dessas pessoas, né? E isso é muito bonito. Essa é uma parte bonita de ver esse ser tão espiritual, tão poderoso nesse momento de dor. Então, isso é muito bacana da gente perceber no filme. Podemos passar, então, próximo? E aí começam as questões do filme. Então, tem uma parte, por exemplo, que eles vão questionar o que é democracia. E isso aí é uma cena da infância de Joe, conversando com o pai dele. E ele pergunta para o pai, o que é democracia? E o pai fala, nunca ficou claro para mim. That's never clear to myself. It's got to do with young men killing each other. Tem a ver com pessoas jovens matando-se uns aos outros. Então, a ideia de democracia. Porque se a guerra é feita por causa da democracia, então vai ter muita gente morta por causa disso. E pessoas muito jovens. Então, a grande crítica ao que é democracia. E a ignorância da pessoa também, né? As pessoas não sabem direito o que é democracia, porque acham que é isso. É enfrentar uma guerra para defender algo que elas nem sabem direito o que é. Um ideal que nem é delas, exatamente. Né? Podemos passar... E um ideal até recente, né? Porque a gente está falando de algo que é de 1914, né? Exatamente. Então, em termos históricos, foi ontem isso, né? E aí ele questiona, why don't older men kill each other? Então, por que os homens velhos não se matam? The older men are needed to keep their home fires burning. Os homens mais velhos precisam manter o fogo em casa, a casa aquecida, né? Como se tivesse a vida. Ou seja, jovem é jovem, a impressão que dá é que é muito mais descartável do que as pessoas mais velhas. E os mais velhos são necessários para manter a mão invisível do capitalismo. Exatamente! Perfeito, né? Temos mais uma imagem também com essa cena dos dois, né? E o menino questionando, né? Couldn't younger men do that as well? Então, os homens jovens não poderiam fazer isso também, tipo, manter os fogos acesos. Young men don't have homes. Então, os jovens não têm lares. That's why they must go out and kill each other. Então, eles não têm casa, eles precisam sair e matar uns aos outros. Isso é muito pesado. É como se eles não tivessem a menor chance de construir um futuro. É muito pesado isso. Eu menti. Eu disse que acho que esse era o último do filme, mas acho que tem mais um slide aí do filme. Dessa cena. Isso. When it comes my turn, o menino perguntando, will you want me to go? Quando chegar a minha vez, você vai querer que eu vá? Aí o pai, for democracy, any man would give his only begotten son. Então, pela democracia, qualquer homem daria o seu único filho. Então, então a doutrinação política, né, com relação ao que é democracia, é uma deturpação do que é democracia. Sim. Né? E tratar o jovem como indispensável. Exato, né? Como boi de piranha mesmo, né? Joga lá, né? Porque é isso que precisa para a máquina da guerra funcionar. Né? É um tema bem comum, né? Em praticamente todos os filmes, livros de Primeira Guerra, mais especificamente, né? Exatamente. A segunda, com o surgimento do nazismo, já dá outras camadas, né? Isso. Mas a primeira tem muito dessa questão de querer empolgar o jovem a ir pra guerra, que é algo nobre. Você está defendendo o seu país, né? Que a única forma de ter uma vida e, consequentemente, depois uma morte plena é lutando pelo país, pelo ideal. Herói, né? Exatamente. E isso é engraçado porque os Estados Unidos, eles mantêm essa ideia até hoje, ela é muito forte. Eles são muito bélicos, eu diria. Então,
Eu lembro quando eu tive a oportunidade de visitar o cemitério de Arlington, que é onde tá, né, o JFK, Isso, né, e várias pessoas que morreram em guerras. E, gente, assim, a quantidade de flores e coisas que as pessoas deixam lá é impressionante, assim. E os Estados Unidos têm muito disso ainda, né? Não à toa, é o país que mais se envolve em guerras, né? Exatamente. E os bilhões de dólares que estão sendo enviados para a Ucrânia também, né? Atualmente na guerra, né? Que está acontecendo lá. É porque para eles, além de tudo, é um negócio lucrativo. Alguém ganha muito dinheiro negócio, com a guerra, com certeza. Exato, podia ter parado no negócio que já fazia sentido. Né? Não lembro se tem mais alguma imagem sobre o filme, senão a gente já passa para a música. Temos. É muito interessante essa parte. Porque daí é outro momento que ele está conversando com Cristo, né? E essa cena é muito interessante porque o Cristo está fazendo cruzes, né? A gente vê lá no fundo, né? Tá, né? Aí ele vai pedir ajuda para Jesus, né? How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you are awake and when you are asleep? Oh, Jesus Christ, how can I even be able to tell the difference? Então, o que é real, o que é sonho? E como é que eu posso perceber quando eu estou acordado e quando eu estou dormindo? Como eu posso estar capacitado, estar apto a perceber a diferença? Jesus fala, the thing to do is yell. O que você deve fazer é gritar. Passando para o próximo slide, por favor. O Joe fala, I can't, I can't even whisper. Eu não consigo, você sabe que eu não consigo nem sussurrar. Aí o Jesus... né? Tell yourself it's a nightmare. Force your eyes open and the dream will be gone. Fale para você mesmo. Isto é um pesadelo. Force a abrir os seus olhos que o sonho desaparecerá. Né? De novo, ali na tela, por favor. Próximo slide. I can't open the eyes, I haven't got any. Eu não consigo abrir os olhos porque eu não tenho. Aí o Jesus, nothing, nada. I'm just like a piece of meat that keeps on living. Eu sou apenas um pedaço de carne que continua vivendo. Jesus, since your real life is a greater nightmare than your dreams, it would be cruel to pretend that anyone could help you. Uma vez que a sua vida real é um grande pesadelo, é um pesadelo maior que os seus sonhos, seria muito cruel fingir que qualquer pessoa poderia te ajudar. What you need is a miracle. O que você precisa é um milagre. Estamos ouvindo isso da boca de Jesus. Do milagre em si, do milagre em si, E até no fim do filme, né? Quando o general pede pro padre confortar ele pra né, tirar a ideia dele morrer. De morrer. O padre fala, eu vou rezar pra ele o resto da minha vida, mas eu não vou confrontar a fé dele contra uma ideia estúpida como essa. Né? Exatamente. Porque realmente, ele, como ele bem definiu, ele é como um pedaço de carne. carne. Isso é muito triste. Eu não consigo expressar em palavras o que eu sinto quando eu ouvi li isso, sabe? É muito forte. Acho que temos mais uma com esses dois personagens, né? Aí o Joe, are you and I really here together? Lembra que ele não sabe se é uma alucinação, se é um sonho, né? Então, estamos realmente aqui juntos? Or is it a dream too? Ou isso é um sonho também? It's a dream. Jesus fala, é um sonho. I don't believe you. Eu não acredito em você. Jesus, nobody does. Ninguém acredita. Eu acho que é um filme que depois que você sai, você não tem nem vontade de comentar a respeito, né? Porque é profundo demais, é dolorido demais, né? Aí a gente entende o porquê de tanta censura com relação a esse filme, sabe? Em tempo de guerra, ninguém acredita Exato. Em fé, em Jesus. Porque, na verdade, quem faz as guerras são os homens, não é Deus. Né? Se Deus é amor, não cabe guerra. Então, e justifica-se, né? E justifica-se com a religião tantas vezes. Exatamente. Exatamente. Acredito que com relação ao filme, este foi o último slide. Então, antes da gente prosseguir para falar da música... A Fábio vai cantar agora. Vai cantar? Vai, vamos! Fábio está com pontos no dente. Ela estava cantando, gente, até antes da gente entrar no ar. Enquanto a Teca aquece aqui, rufa os tambores, eu vou ler os comentários que a gente tem aqui.
A Bárbara, aqui da rádio, que tá de férias agora, ela mandou aqui boa noite, meus queridos. Boa noite, Bárbara. Oi, Bárbara. Oi, Bárbara. O Gia, ela já tá pegando o ritmo, ó, já tá crescendo. Ela vai cantar, gente. O Gia, que tá sempre aqui conosco, ele deu boa tarde e falou que é uma espécie de Valhalla, né? Esse ideal, né? Que a gente tava comentando ali sobre querer morrer e, né, só encontrar coragem na hora da morte. E a Beatriz Cruz comentou orgulho. É minha mãe, né? Então, falando sobre a sua ida ao Canadá, conquista de doutorado, ela já... Beatriz, eu preciso trocar uma conversinha, umas mensagens com você, viu? Minha mãe adotiva, a sua mãe adotiva é a mãe biológica. Beatriz, eu imagino que você deve estar sentindo, Beatriz. Enfim, vamos falar da música. Vamos falar da música. Vamos lá, então. Não vou cantar, vamos falar da música. Podemos passar o slide. Bom, eu acho que antes da gente falar da música, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre o álbum que ela vem, porque o álbum em si, ele já é polêmico, né? Ele é um álbum ali de 88 e 89 e ele se chama Reticências and Justice for All. Eu gosto de falar dessas reticências, porque eu e a Teca ficamos conversando um tempão, né? Sobre a figura, sobre a escolha do nome e tudo, né? E a expressão Injustice for All é uma expressão comum na língua inglesa que realmente significa justiça para todos, como se fosse bem abrangente. Mas é legal porque tem essa reticência antes de começar, né? Tipo, Injustice for All, exatamente, né? Então, esse é um álbum que ele foi bem controverso na época que ele foi lançado, porque ele tem foco, né, em temas que, como a gente falou nessa época, né, a gente está falando ali final dos anos 80, queda do Muro de Berlim, a gente ainda estava naquela coisa da Guerra Fria, né, e tudo. E então a gente fala sobre temas como censura, como política, né, sobre corrupção, sobre guerra, e todas as letras, né, todas as músicas desse álbum, elas têm essa coisa que tem pesarosa sobre esses temas, né? E eu e a Teca comentamos bastante sobre essa capa, né, Teca? Porque a gente chamou muita atenção, que é a figura da justiça, mas ela tá toda quebrada. Toda destroçada, né? E ela tá toda amarrada. A gente consegue ver notas de dinheiro voando lá atrás, a balança dela estava sendo ocupada por dinheiro também, e ela está quebrada, né? Então, é uma capa muito significativa. Se a gente for parar para pensar, né? Até que a gente conversou bastante sobre isso. Justiça para todos, mas que justiça, né? Que justiça é essa, né? Para quem tem lá o pezinho, né? Para quem consegue colocar o dinheiro na balança dessa justiça, né? Os que são beneficiados. E aí a gente tem a espada da justiça quebrada, a estátua em si, ela tá em ruínas, essas cordas é como se sustentassem ela, mas prendessem ela ao mesmo tempo. Então, o álbum, né, em si, a capa do álbum... É uma coisa que a qualquer momento ela tá a ponto de degradar totalmente, né, de desmoronar mesmo, né? Isso mesmo. Então, esse foi o álbum, né, que o Metallica lançou ali em 88, e tem a música One, né? A gente pode olhar a capa do single, que só de a gente olhar a capa desse single é exatamente o que a Teca já descreveu, né? Ele é um corpo que realmente é só o tronco, né? Ele não tem os limbs, né? Os membros inferiores e superiores, e tem uma cabeça que tem um cérebro e não tem mais nada, né? Então, tem todo um significado especial essa capa, né? Foi feita propositalmente para aparecer esse corpo degradado e essas manchas em voltas que lembram aranhas, para mim, pelo menos, eu tenho essa reflexão, né? E aqueles fios saindo ali de cima, né? Bom, o Metallica é conhecido por fazer muita música que tem essa referência a controle e tudo, como Master of Puppets, né? Que é uma das músicas mais famosas do Metallica, talvez a mais famosa do Metallica. Adoro. Que tem realmente uma referência a isso, ao controle e tudo, né? Mas o One também parece ter essa relação, né? Esses fios ali saindo do tronco, então. Eu lembrei de furos de bala ali. Também. E você falou de aranhas, né? Tem uma cena do filme que a gente não sabe se é delírio ou se é verdade, porque o Joe, ele foi escondido no depósito do hospital. E tem umas cenas que tem umas ratazanas subindo nele e ele não consegue tirar a ratazana. E a gente não sabe se aquilo ai, gente, é horrível, não é agoniante, é horrível, né? É só de pensar, né? Bom, então a música, ela é oficialmente de 89, embora ela faça parte desse álbum em 88, ela foi lançada como um single um ano depois. E, como a gente comentou no começo, né, o videoclipe dela foi feito com cenas, então, do filme original. E aí o Metallica, para não ter que pagar royalties... Comprou os direitos autorais, né? Democracia e capitalismo, como a gente já falou anteriormente. Né, comprou os direitos, então, do filme.
E é muito interessante, e essa é uma música muito importante, porque ela é o primeiro videoclipe que o Metallica lançou oficialmente na sua carreira, e também o Metallica foi o ganhador do primeiro Grammy ever que surgiu na história, foi por causa dessa música. O Metallica foi ganhador do prêmio Grammy de 1990 de melhor composição de heavy metal. Então, foi aí o primeiro a abrir a categoria. Então, bem importante. Metallica, amo! Bem importante na história, né? A composição da música em si, se vocês tiverem tempo, gente, escutem. A música é quase tão longa quanto o filme, porque é uma música de 7 minutos, né? 7 minutos e 20, 7 minutos e 2. E a música, então, ela tem uma mudança de melodia que é significativa, né? Que é proposital. Então, ela começa com uma melodia muito arrastada, muito lenta. As primeiras palavras são ditas, assim... A voz do James, para mim, é muito significativa, porque ele fala, né? De uma maneira mais arrastada. E aí, ela vai evoluindo para batidas cada vez mais fortes. E a transição está justamente no que a Teca comentou sobre o filme. Quando o personagem começa a se dar conta do que está acontecendo com ele, né? Então, enquanto o filme conta ali de uma perspectiva, na verdade, abrangente, focado no personagem, a letra de One foi escrita do ponto de vista do próprio personagem, né? Então, a gente percebe essa mudança no tom dele, né? Então, há uma abertura na versão oficial do álbum, que ela tem barulhos de tiro, de explosão, realmente para fazer uma referência à guerra. E essa versão é replicada em formatos ao vivo. O One, para mim, foi muito significativo no show do Metallica aqui em Curitiba, porque ele começa com explosões no palco, assim, então tem labaredas, tem fogo, tem fogos de artifício, justamente para imitar. E o fundo, quando eles estão cantando, aparecem soldados, que eles vão até a metade do palco como seres humanos carregando armas, e da metade para frente do palco eles se transformam em zumbis carregando armas e caminhando. Então é muito interessante o que eles fazem com a música ao vivo, e ela replica realmente todo esse sofrimento, né? E a música foi composta propositalmente para parecer com tiros de uma metralhadora. Isso é uma composição feita com a bateria e as duas guitarras, né? Então, o Lars manda muito bem na bateria nessa música, quando ele faz o som, né? Ele faz constantes, são 3 ou 4 toques seguidos. E a guitarra, às vezes, é curta e, às vezes, é longa, justamente para imitar o som como se fosse dos tiros. Então, é uma composição muito bem pensada. Né? Eu acho que a melodia dá conta muito bem de carregar a letra e o significado dessa música, né? Passando para o próximo slide, então. A gente vai falar agora para se preencher. Eu não vou cantar. Não, é porque a gente tem um pedido aqui. Canta! O Jean fez o pedido aqui. Cadê karaokê? Canta! Jesus amado, não tem karaokê. Não tem karaokê. Não tem isso, né? Eu cantava com você, para pagar o mico junto. Né? Ai, que coisa, né? Não. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a letra da música. E aí, a gente vai fazer algumas contrapontos, né, Teca, com o filme agora, para explorar um pouco melhor, né? Então, a música começa com I can't remember anything, can't tell if true is true or dream, né? Não lembro de nada e eu não sei dizer se é verdade ou se é sonho. As alucinações, né? A gente não tem ideia se é verdade, se não é, né? Exato. E é muito legal porque essa música realmente, do ponto de vista, né, é o personagem cantando. Então, né, replica exatamente o que a Teca falou, né? Aí ele fala, deep down inside I feel to scream, this terrible silence stops me. É aquela cena do Jesus, né? Exatamente. Que ele fala pro Jesus, e Jesus fala para ele gritar e... Eu não consigo. Ele só convive com o próprio pensamento, né? Now that the war is true with me. Eu e a Teca conversamos bastante sobre essa expressão, to be true with, né? Então, é como se estivesse dizendo assim, agora que a guerra cansou de mim. Né? Quando a gente diz, I am through with this, quer dizer que eu tô de saco cheio, eu largo mão, não quero mais. E é muito interessante porque não é ele que cansou da guerra, mas é a guerra que cansou dele. Né? Ele não é mais suficiente, ele não é bom o suficiente. Ele não tem mais pernas, não tem mais braços, não tem mais, né, sentido nenhum, a não ser o tato, né? Não muito útil para uma guerra, né? Exatamente, né? E daí ele fala, I'm waking up, I can now see, there's not much left of me, nothing is real but pain now, né? Ele fala, eu estou acordando e posso perceber, no caso aqui o see, é porque ele não pode ver mais, mas ele, né, pode perceber, então a gente usa essa tradução, que não há muito que sobrou para mim, né? Não restou muito para mim. Nada é real, exceto a dor agora. Né? E aí a gente tem o primeiro refrão. Vamos passar.
Hold my breath as I wish for death, né? Segura o meu fôlego enquanto eu torço ou desejo, né? Almejo a morte. Ou please God wake me, né? Por favor, Deus me acorde. E aí, de novo, né? Até que a gente tenha mais uma referência aqui, aquilo que a Teca falou, talvez, né? A gente até discutiu, que no filme é Jesus, aqui ele fala Deus, mas a gente pensa nas crenças do cristianismo, é como se fosse uma trindade, uma coisa só. E a gente fez essa referência, né? Até que é a mesma cena, a mesma ideia. Exatamente. E essa é a primeira parte, né, da música. Então, para chegar nessa parte, já se passaram pelo menos 3 minutos de música, né? Pra vocês verem como a música realmente, ela vai crescendo, ela é muito lenta, né? Back in the womb, it's much too real. In Pump's life that I must feel. Né? Então, back in the womb é o útero, né? É o ventre da mãe. Então, de volta ao útero é realmente muito real. In Pump's life that I must feel, né? Como se estivesse dizendo, bombei a vida, né? Que eu preciso sentir. But can look forward to reveal, look to the time when I'll live, né? Mas eu não consigo ver adiante, ou como se fosse determinar, né? O momento de revelar quando eu vou viver, né? Fed through the tube that sticks in me, just like a wartime novelty, né? Então, tipo, alimentado pelo tubo que está dentro de mim. Esses sticks, to stick é como se fosse apunhalar, né? Algo que está preso. Então, tem um significado bem pesado a escolha do verbo aqui. É como se fosse aquela alimentação parenteral que Isso chama. Isso mesmo, forçado. Que daí tem essas duas conotações, né? Tanto de estar pendurado, quanto de, né, quanto de estar gravado, forçado, né? exatamente. E aí ele fala, né, just like a wartime novelty. Eu acho que a escolha de wartime novelty, para mim, é muito interessante. Porque novelty é o que a gente chamaria de bibelô, de objeto de decoração no Brasil. Então, novelty geralmente é uma coisa assim, tipo, de ser bonitinho, de ser, né, algo para animar o ambiente, para decorar, né? E aqui ele fala just a wartime novelty, né? Eu sou só uma decoração, um enfeite da guerra. Tied to machines that make me breathe, cut this life off from me, né? Então, amarrado a máquinas que me fazem respirar, corte essa vida de mim. Tô falando, gente, depois que a gente entende a letra, a gente fica naquele silêncio. Que ninguém comenta depois nada. De a gente ter comentado todo o filme, né? Acho que a letra faz mais sentido ainda, né? Então, aí a gente tem o último refrão, digamos assim. Então, a gente tem 2 pedacinhos, né? A gente fala, hold my breath as I wish for death, ou please God wake me. A mesma parte, né? Seguro o meu fôlego enquanto desejo ou almejo a morte, Deus me acorde. E aí, a gente tem mais um pedacinho. E essa parte eu gosto bastante, porque ele muda a primeira parte do refrão, e ele muda a última palavra. Já não é mais me acordar, e sim ajudar, né? Now the world is gone, I'm just one. O mundo se foi, e eu sou só um. Oh God, help me, né? Deus me ajude. E, novamente, hold my breath as I wish for death. Please, God, help me, né? Então, de novo. Seguro meu fôlego enquanto eu desejo a morte. Deus me ajude. E agora ele é exatamente o trecho do final que a Teca mostrou. Ele já não pede mais para que Deus o acorde, assim que Deus o ajude. Exatamente. Né? É o milagre. É o milagre que ele espera. E aí vem um solo gigantesco de mais ou menos 1 minuto e meio. E é aí que a música começa a fazer a transição principal. Porque ela vai passar de uma melodia mais lenta para ficar para uma melodia cada vez mais pesada. A bateria bem pesada, e né? a bateria bem marcada do Lars, né? E essa transição, para mim, é uma transição muito significativa, porque ela sai primeiro da melodia, ela vai ficando cada vez mais apressada. Tem uma parte que simplesmente as guitarras morrem, e aí fica só a bateria, né? A bateria bem pesada, fazendo esse ritmo contínuo. E aí, quando as guitarras voltam, a melodia tá super pesada, super acelerada, já não é mais a mesma música que a gente ouviu no começo, né? Quem é fã de Guitar Hero, fã de videogame, né? Tem que fazer esse detalhe, esse comentário. Quem é fã de Guitar Hero 3, essa música, essa era a pior parte de tocar. Tava lá, porque você tava tocando no controle e era terrível de você apertar os 5 botões, gente. Histórias, né? Vamos lá, última parte, então.
Ó, eu não vou cantar, hein? Eu vou cantar essa parte. Não, Ó, mentira. tá todo mundo pedindo aqui. Guilherme, a sua mãe, então, o Jean pediu de novo. Tá todo mundo Peraí, aqui, se o sabe? Guilherme tá aí, se o Guilherme estiver aí, meu Deus do céu. É. Ai, meu marido lá tá assistindo. nossa Ele falou que canta. Canta. Tem que cantar sim. Olha aí. Então tá. Tá vermelhinho. É, né? Então, aí esse trecho, então, vai ter a parte, né? Darkness imprisoning me, all that I see, absolute horror, I cannot live, I cannot die, trapped myself, body my holding cell. Então, darkness, né? Escuridão, me aprisionando, tudo que eu vejo é só horror absoluto. E aí vem a questão, de novo, do filme. I cannot live, I cannot die. Eu não posso viver, mas eu não posso morrer, né? Trapped in myself, trancado dentro de mim, body my holding cell. A escolha de palavras aqui é fenomenal. Nossa, é fantástico, né? gente. Holding cell. Cell, então, é cela de uma prisão, né? Então, body my holding cell. Meu corpo me aprisiona, né? Meu corpo é minha prisão. E aí, a música termina com as seguintes palavras. Eu não vou cantar, gente. Mas tá vendo que ela tá quase, né? Tá vendo que ela Tá quase convencendo já. Vamos A pro gente último. cantou tanto já em outras aulas, mas nessa aqui realmente eu vou passar porque eu não treinei. Essa é muito difícil, gente. Essa é a pior parte. Então. Vamos lá. Landmine has taken my sight, taken my speech, taken my hearing, taken my arms, taken my legs, taken my soul, left me life in hell. Nossa, mas que eu tô ouvindo a bateria nessa Tá aí, parte aí. pessoal. O pessoal também notou que a Fábio ruborizou aqui. É a vermelhinha da Esli. A Beatriz aqui até disse normal. Normal, gente. é. A minha mãe me conhece. É. Mas quem ficou até aí conseguiu, então, acompanhar a Fábio cantando. Olha aí, é raro, hein? Aproveitem. Último programa, Fábio. Não, é tem que ter verdade, essa. Né? Mas, enfim, então pra gente traduzir aqui. Landmine, né? Ele realmente uma mina, né? Mina Mina terrestre. terrestre, isso mesmo. E aí, ele vai praticamente resumir tudo que a Teca falou. Has taken my sight, né? Levou minha vista. Has taken my speech, levou minha voz. Has taken my hearing, levou minha audição. Has taken my arms, has taken my legs. E essas últimas duas frases, pra mim, acho que são as mais pesadas. Nossa. Taking my soul, né? Levou minha alma. Left me with life in hell, né? Me deixou com uma vida no inferno. Nossa. Então, isso é muito pesado, isso. É muito né? forte. E aqui a gente tem mais um solo de 1 minuto e meio até o fim da música. E é um solo pesado novamente, né? Ele termina com, de novo, aquele som de bateria repetido, imitando uma metralhadora, né? E a música termina num fade out, assim, um corte, né, bruto no final. Que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com o desejo dele de morrer realmente, né? Então ele é interrompido. Cantei, hein? Tá. Aí, o pessoal aqui, ó. Yes, aí, bravo. Teve um que não gostou, que foi o Guilherme. Mas claro que ele não ia gostar, óbvio, né? Óbvio que É não que ele gostou. disse assim, ó, não gostei, tem que cantar de novo do começo. Mas então, e, né, Belo marido que eu Belo tenho. marido, com certeza. por falar em videogame, que a Fábio citou, né, que é um dos temas aqui do MGM, e também dessa questão dessa tristeza, essa melancolia que a gente tá falando hoje, o Jean sugeriu da gente falar do jogo Silent Hill e do filme Jacob's Ladder, que ele disse que lembrou imediatamente da relação entre eles ao assistir a aula de hoje. Realmente são duas grandes obras, tanto o jogo quanto o filme. Mas agora que a Fábio vai sair, né, Pois a gente vai perder a principal parte dos games, Mas né? a eu- gamer mas- oficial da Eu escola. volto, gente, eu volto. Que eu só pesquisei games no meu mestrado, mas eu não sou gamer, então não me atrevo. Ah, eu joguei, mas, né, tendo a Fábio aqui pra comentar junto, dá propriedade no assunto, né? Ah, eu preciso fazer eu preciso fazer um adendo depois lá no nosso Dreamlight Valley, gente. Porque Dreamlight Valley acabou a primeira temporada essa semana e eu só chorei. Meu marido tá no chat, ele não vai me deixar mentir. É? É lindo o final. Pronto, terminei, gente. Encerrada a apresentação, Fábio? Tá errado agora. Que legal, então. Acabaram os slides, mas a gente tem, né, alguns Isso, reconhecimentos da as música, né? informações. Né, então, pra gente terminar, realmente, né, a música, ela recebeu muitos reconhecimentos, né? Ela figura hoje em 11º na lista de melhores músicas de heavy metal de todos os tempos, pela Rolling Stones. Ela foi tocada ao vivo novamente, né, no 56º Grammy Awards, em 2014, com a participação do pianista Lan Lan, que ele é super famoso, né, um pianista muito, muito famoso.
O vídeo, em 17 de maio desse ano, chegou a 287 milhões de views, No o dia que do é... aniversário. No dia do seu É aniversário. verdade. Uhum. E é a quinta música mais tocada do Metallica em performances ao vivo mesmo, né? Com 1.572. Só não tem mais que Master of Puppets, porque Master of Puppets veio antes, eu tenho certeza disso. Realmente, é uma música já simbólica e muito icônica, né, da banda. Sim. Não tem como dissociar E já é do mais. Metallica, gente. Não precisa nem dizer. Botou o nome Metallica, já conquistou meu coração. E aí é uma música que tem muitos covers. Tem muitas bandas fizeram covers dessa música, né? Inclusive, tem uma homenagem ao Chris Cornell, do Audioslave, quando ele morre, que é muito bonitinho, que quem canta é o Jack Black. Né? Então, o Jack Black canta essa música com Metallica. É muito fofo esse vídeo. Eu já vi esse vídeo. Tanto que quando foi sugerido o tema, né? Falar que vocês mandaram que a gente ia comentar sobre ele. Eu até perguntei qual a interpretação, Qual né, a versão, que pois a gente vai apresentar, né? Justamente, né? Por ter essa variedade tão grande, né? E é uma música que, ao vivo, se você pegar o SM1 e o SM2, que é a versão com a Orquestra Sinfônica de São Francisco, gente, ela fica ainda mais pesada por alguma razão, assim. Eu tenho a sensação que aqueles violinos e o cello no fundo, eles acrescentam esse pesar, essa lentidão à música, assim, pra mim é fantástico. Aquele choro de violino mesmo. Ah, né? sim, exatamente. Então, é isso, professoras. É isso, mas a gente queria fazer mais uma coisinha. Mais uma despedida, né? Isso. Quer fazer às vezes? Posso. Então a gente queria só dedicar esse programa, né, Arthur, para a professora Tereza, né? A professora Tereza foi a fundadora da ESLI, foi quem criou o curso de letras em inglês, foi quem idealizou o curso de letras libras lá atrás ainda, né? Embora o Jeff tenha dado continuidade ao trabalho dela, né? Ele esteja dando continuidade ao trabalho dela, mas a gente não ia estar aqui com o MGM sem o apoio dela lá no começo, né? Então a gente dedica esse programa, o MGM como um todo, né? E a nossa participação aqui é ela. Para quem não saiba, a professora Tereza faleceu ontem, de madrugada, né? E a gente ainda está muito mexida com essa situação, porque a gente convive. Eu convivi com a Tereza, vou fazer 12 anos de Uninter, eu convivi 12 anos com ela. Então, nós passamos por vários setores aqui na Uninter, a gente trabalhou muito juntas, assim, eu já conhecia a Tereza antes da Uninter, né? Na época da educação básica. E eu sempre me vi muito nela, né? Aquela mulher, quer dizer, não dá nem para me comparar com a Tereza, né? Mas aquela mulher assim, falei, gente, quando eu crescer eu quero ser que nem ela, assim, sabe? Uma mulher maravilhosa, assim, sabe? Então, foi muito impactante a perda dela pra gente, muito, muito mesmo. Então, esse MGM, se a gente está aqui hoje é por causa dela. Por causa dela, exatamente. Porque foi ela que deu o pontapé inicial para o que a gente está construindo, para a né? Escola Superior de Línguas como um todo, né? E aí fica bem aquela frase do inglês, né? Gone, but not forgotten. Exatamente. Sem tradução, gente, procurem. Porque eu não sei traduzir essa frase. Eu não consigo traduzir. Não tem palavras. Tá bom. Eu, infelizmente, não tive muito contato com ela, mas o que eu tive foi justamente para quando a rádio encampou aí junto com a ESLI e o MGM, né? Então, realmente, se a gente tem agora esses momentos bacanas aqui pra gente poder levar bastante informação pro público, muito se deve à professora, né? Com certeza. Ela criou realmente a escola do zero. Então, pessoal, apesar de temas tristes, né? De despedidas, o MGM ele continua já. No próximo mês a gente vai ter outra edição especial. E já fica aqui também o convite, Teca, para as próximas edições, você estar aqui presencialmente novamente conosco. Eu gostei da experiência, então, bem legal, hein? Bem legal. Então, vamos ajeitando aí que a gente dá certo para tocar os próximos programas com você aqui. Tá bom, então. Tá? Pedindo com jeitinho, assim, então, público, eu não tenho nem como dizer não, né, então, gente? Exatamente, já que estamos em público, pedir não posso nem dizer não venho, Arthur. Exatamente, o pessoal se manifestar também, pedindo aqui pra Teca vir, então... Para de chutar embaixo da mesa, Teca. Quieta. Ainda bem que a perna dela não me alcança aqui, né? Mas é isso, professoras. Agradeço novamente. Contribuições sempre riquíssimas, né? Que a gente leva para o público. Sempre também um prazer, apesar de temas tristes e pesados, a gente sempre consegue dar um tom elevado para a conversa, né? Essa questão alegre de trazer outras informações aí para o pessoal, contextualizar bastante. Então, só agradecer. Agradecer a Fábio também por toda a parceria até hoje. Imagina. Sempre rendendo ótimos programas aqui conosco.
E sucesso na sua jornada, Fábio. Saiba também que aqui no MGM, na Rádio Ninter, na CNU como um todo, você é sempre bem-vindo. E Obrigada. estaremos no Canadá no que vem, a minha filha cósmica. Isso aí. Eu não vou falar mais, eu vou chorar. Eu também. Bom, Podemos encerrar, Arthur? vou me despedir de você também, né, Teca? Despedir pelo menos por hoje, né? Tá Novamente certo. com o convite para as próximas edições pra gente fazer aqui. E vai ser sempre um prazer aí conversar com você. Gratidão, Sempre levar Arthur. bastante informação para o nosso público. Gratidão, gente. Muito, muito bom. Obrigada a todo mundo que está aqui envolvido, que o pessoal vê só a gente, mas tem pessoas nos bastidores Sim, aqui, né? Exatamente. Agradecer o Evandro que está aí fazendo exatamente. a operação Né, técnica Evandro? toda. Infelizmente não tem mais câmera para mostrar ele, mas ele Mas tá ali no atrás, cantinho, é. gente. Tá ficando ruborizado também. Tá todo vermelhinho também. Mas é isso, pessoal. Então a gente agradece a quem nos acompanhou até aqui. O programa, lembrando que ele fica disponível nas redes da Rádio Ninter, Spotify, YouTube, Facebook. Caso você não tenha acompanhado ele desde o início, pode voltar lá quantas vezes quiser, compartilhe, siga o nosso canal aí, que a gente sempre traz bastante conteúdo bacana, tanto no MGM quanto nos demais programas da rádio. Então, pessoal, me despeço novamente, agradecendo também, aguardando aí pelo próximo MGM do mês que vem, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até mais.